Olá, meu amigo, minha amiga. É um prazer falar com vocês aqui, diretamente do curso Esfera, tá certo? Da unidade aqui do Rio de Janeiro, do centro do Rio. E eu vou falar agora com vocês de deontologia, das 9 questões de deontologia jurídica, que foram abordadas aí nesse exame 3 de 2010, aqui para nós no Rio de Janeiro, o 43º exame. Vamos começar aí falando da questão número 45, que tratou de publicidade da advocacia. O advogado Caio resolve implementar mudanças administrativas em seu escritório, ao passar a compor um grupo de profissionais escolhido para gerenciá-lo. Uma das atividades consiste na elaboração de um boletim de notícias, comunicando aos clientes, parceiros de advogados, a mudança na legislação e os julgamentos de maior repercussão. Para ampliar a divulgação, contrata jovens de ambos os sexos para distribuição gratuita dos cruzamentos das mais importantes capitais do país. Diante do narrado, é correto afirmar, na forma do parágrafo 3º do artigo 29 do Código de Ética e Disciplina, que o boletim de notícias é meio adequado de publicidade quando o público-alvo são os clientes do escritório. Eu não posso mandar entregar ou informar uma coletividade sem que essa tenha solicitado ou então tenha algum vínculo, como é o caso aí da alternativa D do nosso caderno verde. Ok? Já na questão 46, o advogado Ademar é surpreendido com mandados de busca e apreensão dos documentos guardados em seu escritório, de forma indiscriminada. Após a pesquisa, verifica que existe um processo investigando um de seus clientes e a ele mesmo. Apesar disso, os documentos de toda a clientela foram apreendidos. Diante do narrado, é correto afirmar que, na forma do artigo 7º, inciso 2, o advogado tem direito à inviolabilidade de seu escritório, de seu local de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, mas, se presentes indícios da prática de crime por parte do advogado, essa inviolabilidade pode ser quebrada. Pode ser quebrada por decisão judiciária, que aos pedir mandado de busca e apreensão devem fazer com que seja específico e pormenorizado, e resguarda todos os documentos e valores pertences do cliente, desde que eles não esteja formalmente sendo investigado pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra dessa inviolabilidade. E assim, houve um excesso real da apreensão de todos os documentos da clientela deste advogado. Então, no caderno verde, é a alternativa da letra B. Houve um excesso, um único cliente investigado, toda a clientela apreendida. Meus amigos, a questão 47 diz respeito ao processo disciplinar. Rodrigo, advogado, é surpreendido com a notificação do Conselho de Ética da OAB para esclarecer determinados fatos que foram comunicados ao órgão mediante denúncia anônima. Apresenta sua defesa e, desde logo, postula a extensão do processo, que não poderia ser instaurado por ser a denúncia anônima, exatamente. Em tal hipótese, à luz das normas do Código de Ética, é correto afirmar que há necessidade de identificação do representante. O Tribunal de Ética não pode, ele pode se instaurar de ofício, a requerimento de autoridade ou pessoa interessada, mas de forma alguma ele processará essa comunicação anônima. É o que dispõe o artigo 51 do Código de Ética e Disciplina. Já na questão número 48, falamos sobre infrações e sanções disciplinares. Heitor, advogado, regularmente inscrito na OAB, é surpreendido com a notícia que seu ex-adverso havia sido suspenso em processo disciplinar regular, mas que não havia devolvido os documentos oficiais nem comunicado a punição ao juiz dirigente do processo. Em relação à atuação de profissional suspenso, à luz do Estatuto, é correto afirmar que, na forma do artigo 34, inciso 1, é proibido o exercício de atividade daquele que está impedido de fazê-lo. Assim, nesse caso, caracteriza uma infração disciplinar. Já a questão 49 diz respeito a incompatibilidades e, no caso aí, impedimentos, bem como diz respeito também a advogado público. No caso, Xisto
é convidado a ocupar um prestigiado cargo de procurador-geral de um município, cargo de confiança do prefeito municipal, passível de exoneração adjunto. O cargo é privativo de advogado. No entanto, ao assumir o referido cargo, ocorrerá a esse advogado nem o cancelamento, nem o licenciamento, nem tampouco a anotação de seu impedimento. Na verdade, o que vai ocorrer é uma limitação de sua atividade, porque os procuradores gerais, bem como os procuradores que foram contratados em regime de dedicação exclusiva, só estão legitimados para o exercício de sua atividade restritivamente ao órgão, ao cargo a que estão vinculados. Então, nesse caso daí, é a alternativa número D, da questão número 49 do Caderno Verde, onde se lê que ocorrerá um exercício limitado da advocacia. Já na questão 50, tratamos de honorários. Honorários advocatícios ou mero advogado especializado em direito público. Após longos anos, obtém sentença favorável quanto à fazenda pública estadual. Requer a execução especial e apresenta, após o decurso normal do processo, requerimento de expedição de precatório, estabelecendo a separação do principal e postulando o desconto no principal de 20% a título de honorários contratuais, cujo contrato anexa aos autos. O pedido é deferido pelo juiz, mas há recurso do MP que não concorda com tal desconto. De acordo com as normas estatutárias, é correto afirmar, sim, que é possível o pagamento de honorários advocatícios contratuais no processo em que houve condenação. Sim, é o que dispõe o artigo 22, parágrafo 4º do Estatuto, combinado com o próprio artigo 23 do referido Estatuto. Chegamos aí a outra questão sobre honorários, mas honorários misturados com infrações, porque diz respeito à prestação de contas. A questão 51 diz que Terência, jovem advogado, conhecida pela energia que defende os seus clientes, obtém sucesso em uma ação realizatória com proveito econômico correspondente a 3 milhões de reais. Buscando a adequação de seus honorários, marca a reunião com seu cliente e esse exige detalhada prestação de contas, o que é negado pelo advogado. Nesse momento, há amplo desentendimento no valor da indenização foi levantado pelo advogado e deposita uma caderneta de poupança no aguardo do desfecho da discussão sobre os valores que deveriam ser repassados. Terência não apresenta as contas aos clientes, nem direta, nem judicialmente. Analisando a solução para o caso, é correto afirmar que constitui infração disciplinar deixar de prestar injustificadamente contas ao cliente. É bom lembrarmos, na forma do artigo 34, inciso 23. Mas aqui, o que nos cabe é nos remeter ao artigo 9 do Código de Ética de Disciplina. Isso porque a prestação de contas é um dos deveres do advogado. Já na questão número 52, falamos também sobre infrações disciplinares, sobre abandono de causa. Nesse caso, Marcelo promove uma ação de procedimento ordinário em face de pausa e cumprir limitado, com o fito de compelir a prestação de determinado fato diante do contrato anteriormente estabelecido pelas partes e descumprido pela regra. Houve regular citação, com a apresentação da defesa, tendo o processo permanecido paralisado por 8 anos, por inércia das partes. 10 anos depois da paralisação, o réu ingressa com o processo requerendo a declaração da prescrição intercorrente, o que é, obviamente, declarado. Não tendo havido recurso do autor, após consultas processuais, o autor descobre a real situação do processo e apresenta a representação disciplinar ao OAB contra o seu advogado. Nos termos da legislação estatutária, é correto afirmar que está perfeitamente caracterizado o abandono de causa. Temos aqui alguns alunos do curso, estiveram felizes aí com essas questões, foram questões muito fáceis de deontologia jurídica, tá certo? E vamos aí para a última. Infelizmente, dessas só tivemos 9, não é isso? Mas vamos lá, eu quero continuar vendo esse sorriso nos lábios aqui de nossos alunos. Tertúlio, advogado, testemunha a ocorrência de acidentes de trânsito sem vítimas, envolvendo 4 veículos automotores.
Seus dados e sua qualificação profissional constam nos registros do evento. Posteriormente, em ação de responsabilidade civil, o advogado tertudo é arrolado como testemunha por uma das partes. No dia designado para o seu depoimento, além que seria impossibilitado de realizar o ato, porque uma das pessoas envolvidas poderia contratá-lo como profissional, embora naquele momento nenhuma delas tivesse manifestado qualquer intenção nesse sentido. A respeito do tema, é correto dizer que é um direito dever do advogado recusar-se a depor, como testemunha, sobre fato que tenha tido conhecimento no exercício de sua atividade, mesmo quando autorizado, mesmo quando solicitado pelo cliente. Nesse caso, tertudo tão somente presenciou esse acidente de trânsito. Então, a possibilidade de seu depoimento decorre da ausência de efetiva atuação profissional. Meus amigos, foram estas as questões de deontologia jurídica. Analisamos aí as 9 questões do Caderno Verde. E a verdade é que eu tenho um imenso prazer de hoje estar participando aqui da primeira transmissão online do curso Esfera, um curso criado por professores